Deus seja louvado. Quero agradecer a oportunidade de estar com vocês e de compartilhar a palavra do nosso Deus eterno. Quero que vocês orem sempre por minha família. Eu quero apresentar a vocês aqui a minha esposa. Levante sua mão, meu bem, para as pessoas. Minha esposa. O meu filho está na sonoplastia. E tem a Karen, uma branquinha que fica comigo dia de sábado. Ela não está conosco, está no aniversário. Mas que maravilha estarmos aqui para compartilharmos a palavra do nosso Deus. E antes de abrirmos a palavra, quero dizer para o Ministério de Louvor que eu quero que vocês ouçam depois a pregação. Venham para cá depois, tá bom? Vão beber água de vocês. E antes de lermos aqui a palavra que vai dirigir, nortear toda a nossa conversa desta noite, eu quero que você ore para que Deus nos ilumine por meio do Santo Espírito. Oremos. Querido Deus, a nossa gratidão porque estamos na Tua Santa Casa. Obrigado, Pai Santo. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor faça calar o Tony e falar o Espírito Santo. Que o Senhor abençoe a todos aqueles que também vão ouvir a Tua palavra. Que eles esqueçam o mundo lá fora, as redes sociais, que esqueçam tudo e conectem-se a Ti, Pai Santo, somente em Ti, Pai. Abençoa-nos, guarde nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Amém. Eu estava pensando a respeito deste tema que evoca ali logo após o Éden, quando Adão e Eva já não tinham mais acesso à árvore da vida, quando estavam fora do jardim, estavam com seus filhos e precisavam ter uma relação estreita com Deus. E lógico, foi ensinado a eles, os meninos, que eles tivessem essa conexão com Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis capítulo 4 e os versos de 1 a 10 que diz assim. De 1 a 10 que diz assim, capítulo 4. Então Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. Declarou: com a ajuda do Senhor tive um filho homem. Voltou a engravidar e desta vez lhe nasceu Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim cultivava a terra. Passado o tempo, Caim apresentou alguns produtos do solo em oferenda ao Senhor. Abel, por sua vez, ofereceu as primícias e a gordura do seu rebanho. Ora, o Senhor aceitou com alegria a Abel e sua oferta. Todavia não se agradou de Caim e de sua oferenda. E por esse motivo Caim ficou muito irado e seu semblante assumiu uma expressão maligna. Então o Senhor abordou Caim: por que estás furioso? E por qual motivo teu rosto está transtornado? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencê-lo. Contudo, propôs Caim a seu irmão Abel: saiamos, vamos ao campo. E quando estavam no campo, aconteceu que Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. Então o Senhor inquiriu Caim: onde está teu irmão Abel? Retrucou Caim: não sei, acaso sou eu o protetor do meu irmão? Exclamou o Senhor: que fizeste? Ouve, da terra o sangue do teu irmão clama a mim. Essa foi a primeira história trágica que discorreu
o princípio deste grande conflito entre o bem e o mal. Caim seguiu a profissão de seu pai, Adão, que cuidava da terra e fazia da lavoura a sua atividade laboral. Adão labutou no jardim do Éden, encontrando os mais elevados prazeres de sua santa existência na atividade mental e física, cuidar da terra. Eu sempre digo para minha sogra, porque ela planta, e hoje ela enviou para mim uns vídeos de umas plantinhas que eram cheiro verde, coentro, né? O que mais? Pimentão, tomate, dando aos montes, tudo no quintal dela, lá em Barreirinhas. E eu digo para ela, tudo que eu planto também dá. Aí a gente come uma vinagreira, eu pego os talinhos, coloco lá, dá certo. Eu comi... alguém sabe o que é araticum? O que é araticum? Sabe o que é araticum? Alguém sabe o que é jacama? Graviola, vocês sabem? É a mesma coisa. Aí eu peguei, plantei, e já tem 3 semanas, já nasceram. Eu vou mandar o pé de graviola lá para Barreirinhas, e você também deve procurar comer graviola, viu? É fantástico. Essa fruta tinha lá no Jardim do Éden, acredite. Então, Adão, ele cuidava da terra. Quando ele foi expulso desse belo lar, como resultado de sua desobediência, e se viu obrigado a lutar contra o solo improdutivo a fim de ganhar seu pão de cada dia. Essa própria luta constituía um alívio para seu coração pesaroso, uma salvaguarda contra a tentação. Aprenda aqui uma lição nesse aspecto. Tudo que Adão nos deixou de herança e foi cuidar da terra, esse labor que nós passamos durante a semana, também para que nós tiremos o suor, né, da terra, e para a gente produzir, para a gente, trabalhar, darmos conta de tudo que é necessário, pagar as contas, na verdade, né? Isso tem uma relação muito importante com estar longe do pecado. Acredite nisso. Quando você trabalha, você não está ligado à tentação, você não está ligado às coisas que podem te afastar de Deus. Então o nosso trabalho é para nos ajudar a estarmos ligados a uma atividade de labor que nos ocupe o tempo sem estarmos ociosos. Tem até aquela frase, né, popular, aquele dito popular, né? Mente desocupada, oficina, você sabe, né, de quem é. Então precisa ocupar a sua mente a respeito disso, nós já vimos. Mas vamos ver a respeito de Abel. Caim e Abel, filhos de Adão, diferiam grandemente em caráter. Preste atenção sobre isso que nós vamos conversar hoje. Abel tinha um espírito de fidelidade para com Deus. Ele via a justiça e misericórdia no trato do Criador para com a raça decaída, e com gratidão aceitou a esperança da redenção. O pai, Adão, ensinou para ele: filho, é assim, existe uma profecia que uma descendência minha vai nascer e vai dar vida eterna para a gente, para nós voltarmos a ter uma relação com o Pai que nós não temos mais. Então ele compreendeu isso e ele aceitou a esperança da redenção. Já Caim, porém, acariciava sentimentos de rebeldia e murmurava contra Deus por causa da maldição pronunciada sobre a terra e sobre o gênero humano em virtude do pecado do seu pai. Permitiu que a mente se deixasse levar
pelo mesmo conduto que determinara a queda de Satanás, condescendendo com um desejo de exaltação própria e pondo em dúvida a justiça e a autoridade divinas. Caim, ele tinha um pensamento adverso. Esses irmãos foram provados assim como o pai e a mãe foram lá no Éden, para mostrar que creriam na palavra de Deus e obedeceriam a mesma. Estavam cientes da providência tomada para a salvação do homem e compreendiam o sistema de ofertas que Deus ordenara. Sabiam que nessas ofertas deveriam exprimir fé no Salvador, a quem tais ofertas tipificavam, ao mesmo tempo reconhecer sua total dependência dele, para que o perdão, e sabiam que, conformando-se assim ao plano divino para a redenção, estavam a dar prova de sua obediência à vontade de Deus. Sem derramamento de sangue não poderia haver remissão do pecado, e deviam eles mostrar sua fé no sangue de Cristo como expiação prometida, oferecendo o sacrifício do primogênito do rebanho. Além disso, as primícias da terra deviam ser apresentadas diante do Senhor em ação de graças. Só que aconteceu o seguinte, irmãos: neste ato, na frente do Éden, os altares foram construídos. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Gênesis 4:4. Relampejou um fogo do céu e consumiu o sacrifício. Deve ter sido lindo isso. Sabe por quê? Porque era para eles um teste. Deus vai aceitar? Mas Caim, desrespeitando o mandato direto e explícito do Senhor, apresentou apenas uma oferta de frutos. Não havia sinal do céu para mostrar: Senhor, cadê o fogo? Você não nota que é fruto do meu suor? São frutas, são verduras, mas eu trabalhei, eu ralei para que elas estivessem aqui. Cadê o fogo? Eu quero, é para consumi-la. A oferta não foi consumida, enquanto que a de Abel pegava fogo. Abel instou com seu irmão para aproximar-se de Deus de maneira divinamente prescrita, mas seus rogos apenas tornaram Caim mais decidido a seguir sua própria vontade. Sendo mais velho, achava que ele não condizia ser aconselhado por seu irmão e desprezou o conselho. Irmão, você não sabe que o pai ensinou para a gente? Você precisa ofertar uma ovelha. Eu posso dar isso para você. Irmão, você sabe que se não houver derramamento de sangue, não tem como. As frutas, as verduras são lindas, mas não tem como ofertar, porque elas não possuem vida, sangue. Precisa haver derramamento de sangue. Você, Abel, querendo me dar agora, sabe, uma lição de moral nesse aspecto, não aceito. Deus tem que aceitar a minha oferta. Você não está vendo? Eu trabalhei dia e noite, vendo essas frutas e verduras produzirem. Eu trabalhei muito para que essas maçãs, uva, abacaxi, tudo estivesse aqui. Na hora que eu oferto, Deus não aceita. Como que Ele não pode aceitar? Existia alguma coisa ali que impedia de Caim ofertar o que realmente deveria ser ofertado a Deus. Caim veio perante Deus com íntima murmuração o tempo todo, incredulidade, com respeito ao sacrifício prometido e necessidade de ofertas sacrificadas, ele não aceitava.
Sua dádiva não exprimia arrependimento de pecado, e sim, eu faço a minha maneira. Eu não vou pegar ovelhas do meu pai e do meu irmão, eu vou pegar daquilo que fiz, daquilo que produzi. O meu sol está aqui. Ora, eu ralei muito para que essas frutas estivessem aqui. Aprendi com meu pai, e da terra saiu o nosso trabalho com muito suor. Achava, como muitos agora, que seria um reconhecimento de fraqueza, seguir exatamente o plano indicado por Deus, confiando sua salvação inteiramente à expiação do Salvador prometido. Ora, que dúvida! Preferiu a conduta da dependência própria. Pior. Será, irmãos, agora aqui para mim e para você, que não desprezamos este sangue valioso quando você peca, quando você faz algo que desagrada a Deus, você dá as costas para o sangue do nosso Salvador, sabia? Era isso que Caim estava fazendo. Tudo que eu estou lendo aqui, irmãos, e discorrendo com vocês está no livro, na palavra de Deus, e as entrelinhas em Patriarcas e Profetas, nas páginas 401 a 405. Viria com seus próprios méritos Caim, não traria o cordeiro, nem misturaria seu sangue com a oferta, mas apresentaria seus frutos, produtos do seu trabalho. Apresentou sua oferta como um favor feito a Deus. Deus não precisa de favor de ninguém, pelo qual esperava obter aprovação divina. Eu faço um favor e você me aceita. Caim obedeceu ao construir um altar. Tudo ok. Ele obedeceu. Ele obedeceu a trazer um sacrifício, a força de vontade dele e na verdade, princípios, sabe, que ele mesmo criou. Prestou, porém, apenas uma obediência parcial. A parte essencial, o reconhecimento da necessidade de um Redentor, ficou excluída. É só pela metade? Você faz um sacrifício a Deus pela metade? Você dedica a sua vida a Deus só de um lado, o outro lado fica oculto? Você não faz uma oferta de coração. Você não faz uma oferta completa. Você não permite o brilho do Salvador refletir em sua vida. Caim, ele fez muito mais que isso. A sua desobediência levou ele a coisas terríveis. Mas compreendemos lá em Hebreus capítulo 11, verso 4. Vamos lá, abra sua Bíblia. Hebreus capítulo 11. Verso 4, diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente que o de Caim. Abel apreendeu os grandes princípios da redenção. Viu-se como um pecador e viu o pecado e sua pena de morte entre sua alma e sua comunhão com Deus. Trazia morta a vítima aquela vida sacrificada, reconhecendo assim as reivindicações da lei que fora transgredida. Por meio do sangue derramado, olhava para o futuro sacrifício, Cristo, a morrer na cruz do Calvário. E confiando na expiação que ali seria feita, tinha o testemunho de que era justo e de que sua oferta era aceita. Mas em vez de reconhecer o seu pecado, Caim continuou a queixar-se da injustiça de Deus e a acalentar a inveja e ódio
Abel, rancorosamente censurou seu irmão e tentou arrastá-lo à controvérsia com respeito ao tratado de Deus para com eles. Ele ainda tentou fazer isso. Você não está vendo que Deus está fazendo errado, que Ele está exigindo demais, a gente não pode ter liberdade de fazer o que quer? Com mansidão, se bem que destemida e firmemente, Abel defendeu a justiça e bondade de Deus. Indicou o erro de Caim e procurou convencê-lo de que a falta estava com ele. Acentuou a compaixão de Deus ao poupar a vida de seus pais, quando ele os poderia ter punido com a morte instantânea. E insistiu em que Deus o amava, ou então não haveria dado seu filho inocente e santo para sofrer a pena em que eles tinham incorrido. Você vê? Abel mostrou para ele que Deus seria justo se os pais morressem de imediato, mas não, permitiu com que o seu próprio filho pagasse o preço. Tudo isso fez com que a ira de Caim se acendesse mais ainda. A razão e a consciência lhe diziam que Abel tinha razão, mas ele estava enraivecido, e de que aquele que estivera acostumado a atender seus conselhos pretendesse agora discordar dele, e de que não pudesse ganhar simpatia em sua rebeldia. No furor do seu ódio, matou o seu irmão. Ele permitiu a prepotência, o egoísmo, a falta de humildade e a inveja chegar ao coração. E então Abel era o primogênito dos mártires na face da terra. Caim, onde está seu irmão? Senhor, por acaso sou guarda dele? Por acaso tenho que dar conta dele o tempo todo? Eu não sei de Abel. A propósito, Abel acha que eu estou errado. Abel acha que eu não deveria oferecer os frutos, mas eu faço. É o suor. São os frutos que eu trabalhei. Ele não trabalha com ovelhas? Eu trabalho com os frutos. Caim, cadê seu irmão? Eu não sei. Caim odiou e matou o irmão, não por qualquer falta que Abel houvesse cometido, mas porque as suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. Assim, em todos os tempos, irmãos, os ímpios têm odiado os que eram melhores do que eles, até hoje. A vida de Abel, de obediência e inabalável fé, era para Caim uma reprovação perpétua. Todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz para que suas obras não sejam reprovadas. Todos os que fazem mal, eles não querem estar em meio à luz. Quanto mais brilhante for a luz celestial que se reflete do caráter dos fiéis servos de Deus, tanto mais claramente se revela os pecados dos ímpios. Você entendeu? Quanto mais brilha a luz de Cristo em você, tanto mais claramente se revela o pecado dos ímpios, e mais decididos serão seus esforços para destruir os que lhe perturbam a paz. Entende? Nós estamos vivendo em dias em que fazer o que é correto pode ser motivo de discórdia, onde o amor se esfriou com muita força, onde os portadores da luz de Cristo fazem dissipar as trevas do entorno, e onde os Caíns estão em todos os cantos dessa terra procurando
dizimar a vida dos Abéis. Entende o que eu falo? Nós, irmãos, somos os Abéis destes dias. Sabia disso? Abra o Apocalipse capítulo 18. Deixa eu mostrar para você. Capítulo 18, verso 1. Olha o que diz. Passados esses acontecimentos, vi descer do céu outro anjo, que possuía grande autoridade, e a terra se iluminou com seu esplendor. Sabe quem é este outro anjo? Somos nós, que faremos parte dos últimos dias deste mundo. Nós vamos pregar a tríplice mensagem angélica, e esse anjo aqui vai ter um grande esplendor. Sabe o que é isso? Luz. Só que eu e você só podemos ter a luz de Cristo em nossas vidas hoje, assim como Abel teve, quando ele refletia, por meio da obediência e do caráter de Deus, a glória de Deus diante do seu irmão. Só quando você e eu buscarmos o Espírito Santo de Deus. Amém? Você deve buscar o Espírito Santo de Deus, sabe para quê? Para mudar o seu caráter. E seu caráter pode ser mudado? Sim. Lógico que pode. Deus pode fazer todas as coisas, basta você pedir. Mas o que é isso que você está falando, Tony? Grande autoridade, o anjo que desce com poder para alertar o mundo sobre o sistema babilônico. Luz e glória é a claridade que ilumina a terra, que simboliza o derramamento do Espírito Santo no fim dos tempos. Aos Abéis vai ser dada a oportunidade de ofertar não mais o que Cristo pediu desde o princípio, mas sabe o que? Ofertar a sua palavra de salvação ao mundo que precisa. O anjo de Apocalipse 18 é uma das figuras mais imponentes da profecia bíblica. Ele não representa um anjo literal, mas sim um movimento global de revivamento espiritual e a manifestação final do poder de Deus na terra. Os Abéis serão preparados para isso. Eu e você. Quais as características deste anjo? Primeiro, ele desce do céu, que indica que a mensagem vem diretamente de Deus e não de ideias humanas. Segundo, o termo grego usado é exousia, que significa direito legal e poder supremo para executar uma ordem, ou seja, proclamar em alto e bom tom a mensagem do Evangelho aos quatro cantos do mundo. A glória dele afasta as trevas espirituais do mundo, revelando a verdade de forma incontestável. A luz representa o caráter de Deus e a mensagem de salvação pela fé de forma pura. Essa luz é a força que impulsiona o alto clamor, a última advertência dada à humanidade. O brilho do anjo simboliza o derramamento final do Espírito Santo, capacitando o povo de Deus a pregar com poder. Não, a oferta certa é essa. Esta é a oferta correta. Esta é a mensagem. Temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Ele expõe os pecados e as alianças corrompidas do sistema religioso e político global. O anjo clama com voz forte, mostrando que o tempo de agir e tomar uma decisão é curto, é agora. A luz serve para guiar as pessoas sinceras que ainda estão presas no erro, que saiam deles antes do juízo. Sai dela, povo meu. Jesus vai dizer isso logo, logo, em breve. Amém. E eu tenho alguns familiares que precisam aceitar a verdade eterna. Você entende que você é um Abel em nossos dias?
Você percebe que a cena se repete? Nós estamos de novo à frente do Éden. Só que dessa vez, irmãos, o sacrifício foi completo em Cristo Jesus. Amém? Nós estamos com tudo, nós temos o perdão de Deus, estamos com a salvação, estamos com o caráter moldado ao caráter de Cristo. Nós temos até alguns privilégios. Nós temos a TV Novo Tempo. Você pode, não assiste novela, você não perca tempo com isso. Você tem TV Novo Tempo. Você tem escolas para educar seus filhos. Você tem literatura à vontade. Você tem o nosso maior guia, que é a palavra de Deus. O Espírito Santo está comigo e contigo. Podemos louvar com liberdade. Hoje nós podemos fazer tudo. Sabe quantas pessoas morreram na Nigéria porque são chamadas de cristãs? Sabe quantos estão ainda sendo perseguidos? Quantos Caíns estão destruindo vidas por aí? Sabe quantos foram ceifados pelos terremotos, pelas pandemias, pelas guerras? Sabe qual é a diferença do que acontece em frente ao Éden e o de que há de acontecer em frente à Cidade Santa? É que nós teremos o livramento de Cristo Jesus. Quando estivermos a explanar toda essa mensagem no mundo inteiro, levando essa luz que um dia foi rejeitada por Caim e que é rejeitada por muitos aí, levando essa luz nos quatro cantos, Jesus Cristo vai voltar, porque este é o último sinal. E o Evangelho será pregado a todo povo, língua e nação. Amém? Amém. Cristo vai nos dar o livramento, irmãos. Não haverá mais Caim algum para tirar nossa vida. E o que eu ofereço a Deus reflete os princípios por Ele dado desde a eternidade? Será que o que eu faço hoje condiz com o que Deus pede para mim? Em que sou rebelde com o Pai? Será que sou rebelde com Deus na alimentação, nos dízimos, nos negócios, na leitura da Bíblia, no testemunho? Onde sou falho com as minhas ofertas, Pai? A minha oferta, Deus, tem realmente o sangue de Cristo? Ou são frutos arbitrários que eu trago para Deus? O que eu ofereço como louvor a Deus aqui tem uma dedicação e sacrifício por nosso eterno Deus que fez e faz tudo por mim e por ti? O seu ministério pessoal, o que você faz na igreja, está sendo realizado com dedicação tal qual Deus fez e faz por você? Se você não é uma pessoa que entrega a sua vida e dedica tudo que você tem a Deus, se você não serve, certamente, eu vou falar, você não vai para aquele Éden restaurado. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não mediu esforços para entregar seu único filho por mim e por você, como oferta. Aquela oferta que Abel, sacrificou, representava o Cristo Jesus que na cruz morreu por mim e por você. Entende? O que você está ofertando para Deus de maneira relapsa, sinto muito, pode até acontecer, mas não chega aos céus. Nenhum raio de louvor vai chegar a ti. O que está fazendo para que o seu caráter esteja semelhante ao de Cristo? Deus, Ele quer que você ofereça o melhor. Sabe por quê? Porque Ele te dá o melhor. Deus, Ele quer o melhor de você, porque você é capaz, porque você pode, porque você é mais que vencedor. Em um outro momento,
nós vamos discorrer como você tem que tratar o seu eu através da Bíblia, para que você tenha um caráter transformado. Porque o caráter de Abel era uma luz inacessível que a Caim trouxe ódio e fúria a ponto de fazer o que ele fez. E em nossos dias, você pode ter essa mesma luz por meio da sua comunhão com Deus, por meio do seu tratamento, por meio do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, que Deus te acolha em seus braços de amor, e que o Espírito Santo venha atuar na sua vida, para que você seja firme, até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, brilhando em qualquer lugar que você esteja, para honrar e dignificar o nosso Deus eterno, para sermos assim, olha, este anjo que um dia vai brilhar, o anjo com poder de luz e glória, por meio da sua palavra. Querido Deus, nosso Pai eterno, tire esse orgulho do nosso coração, para ofertarmos a Ti, Pai Santo, o melhor de nós, todos os dias, para buscarmos em Tua palavra aquilo que carecemos, Pai Santo, que é o alimentar o espiritual do dia a dia, para termos, Pai Santo, o privilégio de refletirmos o Teu caráter aqui nessa terra, para mostrarmos ao mundo a luz da Tua verdade, para alcançarmos no meio das trevas as pessoas que precisam de salvação. Acolha-nos em Teus braços de amor, abençoe as nossas famílias, livra-nos de todo o mal, nos dê uma semana em Teus cuidados. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém.